Imagina passar por um término doloroso, decidir mudar de vida e conhecer um ex-fisiculturista que agora é dono de uma academia 24 horas, que promete mudar a sua vida, mas não apenas no sentido físico, como também no sentido amoroso. Essa é a premissa de Fitness na Academia e no Amor, o novo dorama da Vicky, que já tá com 6 episódios e só agora eu tô trazendo um resumo, porque eu esperei o dorama engatar primeiro para decidir se realmente valia a pena trazer. Então, se você tem interesse de conhecer a história, se você não tem muito tempo de assistir ou não tem a assinatura da Vicky, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e acompanhe esse vídeo porque eu vou te contar do começo ao fim do episódio, deixando algumas coisas de fora para você ainda ter interesse de assistir no futuro. Sem mais delongas, bora doramar esse episódio? O primeiro episódio começa com o Hyun-jun explicando que pessoas como ele querem sempre ser mais fortes porque o tipo de corpo que temos diz a vida que tivemos ou queremos ter. Ele participa de um campeonato de fisiculturismo, ganha o prêmio, mas simplesmente sai do palco sem falar nada. E isso gera uma polêmica tão grande que até aparece na televisão as pessoas se perguntando para onde ele foi. Vale também dizer que enquanto se preparava para a competição, a gente consegue ver detalhadamente cada músculo definido e torneado do nosso protagonista. O cara é mais feito de shape do que de carne e osso, trincado do pescoço até o dedo mindinho do pé. Eu tô exagerando, mas de fato é nítido que o foco na musculação vai muito além da estética. Um tempo depois, o Hyun-jun tá na rua vendo um amigo entregando panfletos para divulgar um clube deles. Duas meninas até tentam fugir do cara e jogar o panfleto fora, mas o Hyun-jun consegue convencer elas e avisa o amigo que seria muito mais fácil arranjar clientes se ele pudesse tirar a camisa. Ele e o amigo discutem rapidinho, mas acabam se distraindo com uma barulheira na rua. A barulheira é a Miran, se humilhando porque um cara que saiu com ela e foi no motel não quis dormir com ela. Esse cara, na verdade, é namorado dela. Ela fica questionando o namorado dela no maior escândalo e chorando feito doida. A coitada se humilha ao ponto de cair no chão e joga as camisinhas fora. Mas o Hyun-jun segura uma delas para não deixar bater no rosto dele e se aproxima da doida jogada no chão. Ele oferece um panfleto e ela não quer pegar. Então ele coloca na bolsa dela e diz que ela tá precisando. A Miran se levanta para ir embora e começa a se lembrar de todas as vezes que foi rejeitada. Ela se lembra da infância, quando achou que um garotinho que ela gostava ia dar um presente para ela, mas ele só queria que ela fosse goleira do time dele. Ela se lembra na adolescência, quando ela assistiu um jogo com os amigos, e quando a câmera focou nos dois para dar um beijo, ele roubou o primeiro beijo dela e agiu como se não fosse nada. Depois adulta, ela foi no encontro e o cara só queria vender o seguro para ela. A coitada até chorou enquanto assinava a apólice. E ela se pergunta se o amor é tão difícil para os outros quanto é para ela. Quando ela chega em casa, ela vê tudo decorado com balões e bilhetes e acha que o cara que foi com ela no motel só queria preparar a noite para terminar ali na casa dela. Ela fica toda animada achando que hoje tem, né? Mas quando ela entra no quarto, encontra um cara fazendo cosplay de Anastasia Steele de 50 tons de cinza, todo vestido com acessórios fetichistas e BDSM. Tanto que ele nem consegue falar para explicar o que tá acontecendo, porque tá com uma amarra na boca. Ela fica desesperada de ter um doido desconhecido no quarto dela e começa a bater nele. Ele foge e ela vai atrás com um cinto. Eles acabam no parquinho e a polícia chega. E a Miran jura que agora o cara vai se ferrar e ser preso. Só que ela vai junto porque ela tá batendo nele. Na delegacia, a irmã da Miran chega e revela que o cara em questão era namorado dela. E que toda a surpresa com o bilhete nem era pra Miran, mas sim pra irmã dela. As duas discutem feio e o policial manda parar, senão vai ter que ligar pra mãe delas. As duas se desesperam ainda mais e o policial pede pra Miran tentar entender que a irmã e o namorado só estavam amando de modo imprudente. E a irmã dela começa a tentar defender a irmã, mas acaba humilhando ela ainda mais, dizendo que homem nenhum jamais se interessou por ela, não importava o que ela fizesse. As duas acabam brigando de novo e o policial expulsa todo mundo. A Miran exige que a irmã e o cunhado limpem a bagunça que tá na casa dela e a irmã dela manda ela voltar só daqui 2 horas. A Miran vai para uma loja de conveniência e fica se lamentando que até os cachorros da rua estão fazendo amor e ela tá ali sozinha. Ela se lembra do panfleto que ganhou mais cedo e vai ler o que era. É um clube para mulheres e ela decide comprar amor, já que não pode ter do modo convencional. A Miran vê um casal saindo do local e fica animada. Ela já chega dançando e barbarizando no polidense. Ela acha que tá arrasando, mas quando as luzes se acendem, os outros participantes do que seria uma aula de zumba ficam chocados com a maluca que entrou lá do nada. A Miran sai correndo de vergonha e acaba parando dentro de uma academia. O endereço deveria ser de uma boate, mas lá ela descobre que é um clube para queimar gorduras. Ela tenta ir embora, mas cai nos braços do Hyun-jun, que na mesma hora já consegue descobrir a altura e o peso dela. Ela continua tentando fugir e ele vai conversar com ela. Ele explica que assim como a boate mudaria a vida dela, aquela academia também pode. Ele começa a diagnosticar a vida dela com base no que ele vê no corpo dela. Ela fica indignada quando descobre o preço que ele quer cobrar para fazer ela emagrecer e fica revoltada que, além de estar triste, ainda está sendo humilhada pelo corpo que tem. Quando ela vai embora dizendo que ainda vai pensar nisso, uma das funcionárias da academia fica revoltada com o método de trabalho do Hyun-jun e ele diz que nos Estados Unidos é assim que funciona. Mas a mulher só acha que ele está querendo acabar com a academia desse jeito.
É tarde da noite e o Hyun-jun continua na academia. Ele fica treinando como um louco e vemos um flashback do passado, quando ele estava sendo treinado e mal conseguia cumprir os exercícios. E agora ele treina com todo o ódio. Mas acaba sendo interrompido por alguns bandidos que entram na academia querendo saber como que ele tem coragem de espalhar panfletos sobre um clube na área deles. Os homens tentam bater nele, mas acabam forçados a se exercitar. E o Hyun-jun ainda tem coragem de dar boas-vindas a eles na academia. No dia seguinte, a Miran tá pensando na humilhação da noite anterior e a irmã dela tenta aconselhar, dizendo que o melhor é conversar e perguntar se o namorado dela quer continuar a relação ou se quer terminar de vez. A Miran vai trabalhar e encontra o namorado lá. Ela tem um amigo no escritório que fica de gracinha com ela assim que ela chega. E ela pega no ar o namorado dizendo que vai ser transferido e vai para a América do Sul. A Miran fica passada, chocada, porque ela não estava sabendo de nada. E o cara disfarça dizendo que decidiram de última hora. Uma das colegas de trabalho começa a mandar mensagem para os outros perguntando como que a namorada do cara não estava sabendo da transferência dele. E fica aquele climão entre os funcionários. A Miran chama o namorado para conversar. Ela vai para um lugar secreto e ela pergunta para ele se os dois só estão brigados ou se terminaram. Ele fica elogiando ela por um tempão até dizer que ela é boa demais para ele e que ela vai achar alguém melhor. E daí ele vai embora. Ela vai atrás e insiste em saber por que ele não quis dormir com ela. E ele não consegue dizer o motivo. Mas ela diz que se ele não disser, ela vai ficar pensando e se arrependendo de algo que ela nem sabe o que fez de errado. Mas, mostrando o covarde que ele é, ele diz que o corpo dele não responde quando tá com ela e que por isso não consegue dormir com ela. E vai embora. Na academia, o Hyun-jun tá treinando o rapaz que trabalha com ele quando o senhorio do local chega dizendo que eles pagaram o aluguel com 3 dias de atraso e que não vai deixar isso continuar. O Hyun-jun consegue convencer ele de que vai manter os pagamentos em dia e fazer a academia bombar, mas a funcionária dele, que já não estava confiando muito, decide se demitir. Ele não aceita a demissão e tenta fazer ela ficar, mas os dois são interrompidos pela Miran chegando com pagamento e disposta a se inscrever. Ela diz que sempre se perguntou sobre o mistério da vida amorosa dela dar errado, e agora percebeu que era ela o problema. Ela conversa com Hyun-jun dizendo que vai treinar para ver o ex se arrepender quando ela mudar de vida. E ele diz que ela não vai se importar com o arrependimento dos outros se mudar de vida, e que ele vai fazer de tudo para dar certo. Ela chora e ele se aproxima para limpar, dizendo que chorar faz perder músculos apesar dela não ter nenhum. Ela fica chateada e limpa as lágrimas sozinha. Ele então pede para ela começar o treinamento e ela diz que não pode porque tá passando mal. E quando tá saindo, ele bota o pé na frente e ela cai no colo dele. Ele chama ela de gorda de novo e ela diz que já tá sabendo. E ele dá risada. Senti que nesse momento o ator saiu um pouco do personagem. Daí a gente vê um epílogo que mostra a cena após o ex dela deixar ela sozinha depois de ser um covarde. Ele encontrou o Hyun-jun pelo caminho e o Hyun-jun derrubou ele no chão sem querer, e ele não conseguia se levantar. E o Hyun-jun disse para ele não culpar os outros pelos erros dele. Quando o covarde foi embora, o Hyun-jun viu a Miran se olhando no reflexo super triste pela rejeição causada pelo corpo dela. E é assim que termina o primeiro episódio. E aí, o primeiro episódio já valeu a pena para você? Então se inscreve no meu canal e deixa o seu like.